TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. A secretária Janice fala que as escolas estão recebendo bastante verbas, mais de 100 mil reais, e não estão aplicando corretamente, e a senhora não está fiscalizando pelo jeito. A senhora está passando, eu estou falando, a senhora escute, por favor, depois a senhora fala. E a senhora está passando a culpa para os diretores das escolas que não fazem o trabalho. E por que a senhora não fiscaliza eles? A senhora não é secretária do nosso município? Fiscalize, acompanhe, que a responsável é a senhora. Ou a secretária de Educação é outra pessoa que não a senhora? E olha, pelo que eu observei, que a senhora menos tem é educação. Pode ter certeza disso. Só uma pessoa muito nervosa, muito raivosa, e não poderia ser assim. Se ela lida com educação, deveria ter um pouco mais de educação. Está aqui a bandeira do PT na greve de vocês. E aí a senhora diz que a greve na época não era greve política. E que agora é. A senhora veja bem, a senhora não pode dizer isso. A senhora, no mínimo, não pode opinar a respeito disso. Olha, a greve é legítima e ponto. Agora só dizer que na época, está aqui a bandeira, ó, PT vermelha. Na época não era política e agora é, a senhora está desqualificando o movimento dos trabalhadores. A senhora está indo contra a sua coerência, a senhora está agredindo violentamente a capacidade e a inteligência das pessoas que nos assistem. Gostaria de lhe dizer que eu não me incomodo com as pessoas enfáticas, com as pessoas que defendem suas posições, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa que tem posições. Sempre as tive. Não seria diferente agora, que já estou com mais de 50 anos. Bem, só lamento que o senhor goste de dar lição de moral aqui para quem está na mesa, dizendo que as pessoas gritam, que o Tirso gritou, e o senhor gritou bastante. Gritou muito agora. Fez gestos e tudo mais. Então, seria bom que o senhor também aproveitasse a TV Câmara e lhe assistisse, para ver se o senhor tem o direito de fazer esse tipo de consideração. Você já pode perceber que o assunto desta semana é a vinda dos secretários e do procurador do município à Câmara na última segunda-feira, dia 12. Essa vinda, na verdade, deveria ter acontecido alguns dias antes, mas na última hora foi cancelada a vinda, até alegando razões de segurança, tinha muitos funcionários aqui, o clima estava muito tenso e tal, e a vinda acabou acontecendo nesta segunda-feira, dia 12. Nós estamos aqui com o vereador Caio Ferreira, petista histórico, com o vereador Divaldo Lara, líder da bancada do PTB, e que tem sido um dos principais embates em relação a secretária municipal de Educação, Janice Colares. Isso aconteceu na Câmara. O vereador Divaldo tem queixas a respeito da forma com que ela trata os vereadores. O vereador Saliba, da mesma maneira, se expressou a esse respeito, enquanto que o vereador Caio está aqui para trazer a sua avaliação de como foi essa vinda dessas três autoridades, desses três representantes do Executivo, ao mesmo tempo em que nós necessariamente vamos fazer também uma avaliação de como está o momento, porque tudo isso, na verdade, está permeado pela questão da greve, pelo corte do ponto e por todo esse impasse que, nesse momento que a gente está gravando o programa, continua vigindo. A sessão de quinta-feira, os debates também foram sempre em torno disso. Muito bem. Vereador Caio, como é que o senhor avalia a vinda da secretária de Educação, do secretário de Fazenda, do procurador jurídico do município? Dentro daquela minha linha de trabalho, a qual a vida inteira eu conduzo ela, eu vejo extremamente importante. Primeiro, porque na verdade eles foram convidados, secretários, já não tinham vindo no momento anterior, e aí naquele dia eles vieram até a Câmara, e na verdade são das pessoas que defendem que o único caminho é o diálogo. Às vezes pode-se tomar os rumos da discussão, nem sempre é os rumos que a gente gostaria, mas se toma porque se tem a discussão. Então assim, eu vejo como fundamental e importante, é um respeito com esse parlamento e ao mesmo tempo com a nossa bancada e com certeza, sem dúvida nenhuma,
o melhor momento para esclarecer determinadas situações que às vezes o município ele não está avançando como deveria ou como a gente gostaria que fosse naquele momento, é o processo de discussão. E esta Câmara tem vereadores qualificados, o vereador de volta junto com a gente é um deles, que acabam nos ajudando a fazer com que as coisas ocorram na nossa cidade. Avalio como extremamente positivo. Mas, observando como transcorreu a reunião, as manifestações da secretária Janice, até do próprio secretário da Fazenda, o Tirso, e a reação de alguns vereadores, o senhor diria que esta relação contribuiu para resolver alguma coisa? Eu sempre digo o seguinte: tem que se ter capacidade de discussão e a capacidade de contraponto para se ter avanços positivos. Eu avalio, tá? Se for analisar o contexto todo, eu vou analisar o contexto, eu acho que foi fundamental. O contraponto é necessário. E essa casa é uma casa política. Quem vem aqui para alguém que é convidado na casa para um embate, principalmente com uma oposição, na verdade, já vem para fazer um embate político. Então, na verdade, os secretários não foram convidados a vir a esta casa apenas para receber uma homenagem. Eles foram convidados para vir a esta casa, para fazer explicações sobre a sua pasta e para tirar algumas dúvidas dos vereadores que estavam. E em algumas coisas, às vezes, pode até não sair como o vereador A ou B gostaria, mas sai como esta casa gostaria que acontecesse, porque esta casa é política. É a casa dos partidos, partidos quer dizer partes, e nem todos nós podemos ter um compromisso com a sociedade como todos nós temos. Mas, às vezes, a gente tem uma visão diferente do mundo e da situação. Então, eu continuo afirmando que foi extremamente positivo e que a vinda aqui e a forma como se procedeu é o que esta casa, na verdade, está acostumada, e eles não vieram para receber homenagem, eles vieram para fazer contraponto das suas pastas. E sobre elas tiveram a condição de responder. É isso. Eu vou lhe repassar a pergunta, vereador Divaldo, porque o senhor reclamou com bastante veemência até da forma com que a secretária Janice, sobretudo, estabeleceu o diálogo com os vereadores. O senhor acha que a passagem dos secretários e do procurador por esta casa na segunda-feira ajudou a avançar, a esclarecer, a aprofundar a discussão? Meus cumprimentos, o João Batista Benfica, nosso mediador, meu colega e vereador Caio, que tenho muito respeito e apreço. Um abraço aos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. Eu entendo que a vinda dos secretários nesta casa foi importante em alguns pontos. O principal ponto foi trazer a realidade daquilo que o Executivo entende da greve. Por exemplo, tanto a secretária de Educação como o procurador do município reconhecem a greve como legítima. Isso está aqui gravado, registrado nos anais, pela TV Câmara, nos anais da Câmara. Então, se o Executivo entende que a greve é legítima, não há necessidade e nem o argumento legal ou administrativo para cortar o ponto dos grevistas. Se a greve é legítima e é reconhecido isso pela cúpula, alta cúpula do governo, então por que o Executivo corta o ponto? Isso é um ponto importante que foi trazido pelos secretários aqui e pelo procurador. Com relação à postura, eu entendo que essa casa é, de fato, uma casa de discussões e de debate. Só que todo debate ele tem que ser em alto nível. Ele tem que ser o debate das ideias, o debate dos argumentos, dos fatos, das posições. E isso, em algum momento, na última sessão com os secretários, acabou sendo mal apresentado pela senhora secretária, que tomou posições equivocadas com o cargo que ela ocupa, que é o cargo de secretária de Educação, que é um cargo de alta relevância no município de Bagé e de alta responsabilidade, vereador Caio. Responsabilidade de uma secretária de Educação se posicionar é algo que é muito observado por todos, observado pela sociedade. E ela, em alguns momentos, se revelou despreparada na condução do debate. É natural as divergências, isso acontece. Algumas pessoas divergem, outras conseguem convergir em alguns pontos, mas ela não conseguiu fazer o argumento na defesa apenas do governo e das propostas do governo e acabou, em algum momento,
apelando, né, contra o vereador Geraldo Saliba, a vereadora Sônia, o vereador Bocão, saindo daquilo que a gente entende como um debate razoável, um debate dentro das ideias. E uma postura assim, deselegante, é uma postura que eu não respeito, é uma postura que eu não considero, e por isso que tomei a minha posição de deixar isso claro para ela e para as pessoas que estavam acompanhando isso aqui, porque isso não contribui com a cidade e não contribui com a solução dos problemas. Não adianta as pessoas se ofenderem, as pessoas precisam dialogarem, conversarem e chegarem à solução daquele impasse. E isso pouco se viu por parte da secretária de Educação, que foi em alguns momentos muito contestada, João Batista, com relação à sua postura, exatamente por ser uma secretária de Educação e se ter nela uma expectativa de uma postura de grandeza, uma postura de educação, né, de alto nível, e não isso que foi apresentado e que as pessoas estão comentando na cidade. O senhor, a senhora que está me acompanhando nesse momento, pôde observar que realmente a postura vai na contramão daquilo que a gente espera de um homem ou de uma mulher, né, que exerce uma função pública. Se poderia dizer que houve, depois da vinda dos três, um acirramento de ânimos na relação Poder Legislativo, Poder Executivo, que já não vem sendo grande coisa? Olha, eu entendo até pela declaração do vereador Antenor Teixeira, na sessão de segunda-feira, na vinda dos secretários, logo após a vinda dos secretários, que de fato a vinda, né, da secretária de Educação e as posições que ela tomou acabaram prejudicando o governo na Câmara, né, prejudicando o governo no sentido da tramitação daqueles projetos que vinham sendo bem conduzidos pela relação partidária que o governo tem com outros partidos aqui no interesse de fazer as coisas acontecerem para a nossa cidade. Nós temos uma oposição com perfil construtivo no município, e reforço isso, construtivo. Nós não queremos que o município fique inviabilizado, não queremos que o município perca recursos, muito pelo contrário, o que nós queremos é que o município se desenvolva e apresentamos soluções para isso. Mas a vinda dela, né, com os argumentos e com um tom agressivo, áspero, contribuiu sim para que a situação do governo ficasse ainda mais delicada dentro do parlamento. Isso foi dito pelos próprios assessores que acompanhavam a sessão aqui nos bastidores, que a vinda da secretária prejudicou, sim, né, a situação do governo na Câmara de Vereadores. Bom, se isso de fato vai permanecer esse clima, nós vamos poder acompanhar nas próximas sessões, nos próximos debates e nas votações importantes na Câmara. Aí nós vamos saber qual foi a gravidade, né, das posições da secretária com relação à postura do parlamento e da bancada de oposição. Eu vou manter a conversa nessa área ainda, porque eu quero ver com o vereador Caio a seguinte questão. O senhor é muito próximo do prefeito, o senhor já foi líder do governo, colega de partido desde o início, com muitas afinidades políticas, ideológicas e tudo mais. Ou seja, o senhor é uma pessoa que está muito próxima do governo. Eu gostaria que o senhor conseguisse nos trazer alguma informação sobre o sentimento do prefeito Eduardo Colombo nesse momento e no que isso está se refletindo na relação com o Poder Legislativo. Por exemplo, a posição observada, sobretudo da secretária Janise, sobretudo do secretário Tirso, reflete de alguma maneira esse sentimento do prefeito Dudu em relação ao Legislativo? Categoricamente, eu te digo o seguinte, ó, o prefeito Dudu Colombo, ele tem o maior interesse numa boa relação com o Legislativo e está trabalhando por isso. Abriu a questão do diálogo com os funcionários públicos, pode não ter chegado num primeiro momento, neste momento, a um acordo, mas muito breve, com certeza, vai se resolver esse impasse. Ele, tranquilamente, está bem, o sentimento dele é de conseguir compor, é de conseguir trabalhar junto com o Legislativo. Primeiro, em relação à questão da fala dos secretários, eu ainda vou fazer vou colocar aqui uma fala que eu naquele dia ainda fiz o comentário, por exemplo,
que o vereador Geraldo Saliba fez a interlocução com a secretária Denise Colares, e naquele momento eu me manifestei, e eu digo assim, o vereador Geraldo Saliba, um grande vereador dessa casa, meu amigo, um cara fantástico, eu sou uma das pessoas que admiro o trabalho dele, mas no encaminhamento inicial para receber a secretária, ele já colocou vários contrapontos que já se puxa a discussão para que os ânimos fiquem acirrados. E aí eu ainda fiz um comentário naquele momento. Quando tu convida alguém para tua casa, trata bem. Tem que tratar bem. Porque se não tratar bem, aí tu pode ter as reações podem ser adversas. Então nós não podemos dar uma de anjinho, de bandido e mocinho. Na verdade, os procedimentos da casa em relação aos convidados fez com que se gerou se acirrou os ânimos. Agora, se dizer quem é culpado, quem é inocente, ou poder ser diferente, para não poder... Tudo na vida tu tem que ter, fazer o bom diálogo. Por que eu digo, e eu não é porque esteja presente, e eu sou uma das pessoas que admiro o trabalho do Edivaldo, porque ele consegue fazer o bom diálogo. Então, assim, quando tu faz o bom diálogo, tu diminui o tamanho das confusões no meio do caminho. Então, eu vejo o seguinte, não tem nada a ver, eu consigo separar a vinda dos vereadores até esta casa, dos secretários desta casa, com a linha com o pensamento e sentimento do prefeito municipal nesse momento. Não dá para misturar. A vinda do secretário dessa casa é uma questão de momento, é uma questão de ânimo, acirramento. E a questão do prefeito Dudu, ele está trabalhando ao máximo para que se consiga, ele está dando ações visivelmente, para que se consiga aproximar o legislativo do executivo. Bom, a gente observa, até porque nós estamos entre políticos numa casa política, né? Então, inevitavelmente se ouve o vereador Edivaldo, por exemplo, dizer e garantir com toda a convicção que a oposição que se faz é construtiva. A verdade é que toda oposição diz que é construtiva mesmo. Enquanto que o vereador Caio assegura que o interesse do prefeito é manter o melhor relacionamento com o legislativo. São platitudes que fazem parte do processo e da discussão política e até da ação política. Mas eu gostaria de trazer um novo assunto aqui, que é um desdobramento, na verdade, de tudo isso. Hoje os jornais estampam que a prefeitura entrou com mandado de segurança contra 2 CPIs da casa. Ou seja, os ânimos continuam arrepiados, digamos assim. Vamos ver o que o senhor acha, vereador Edivaldo. Bom, Benfica, é importante dizer que assim, o parlamento é onde se discute as coisas, tá? Mas o caráter tu não forma com discurso, o caráter tu forma com as ações, com os gestos, é na prática. E quando eu digo que nós fizemos na Câmara um trabalho construtivo, eu não só digo como eu provo isso. Nós, na minha gestão, desde que comecei em 2008, eu já aprovei nessa casa 2 financiamentos para pavimentação no município. 2 financiamentos. Um de 37 milhões e outro de 28 milhões. Nas oposições passadas, a oposição que o PT fazia, que não é da época do vereador Caio também, que é da época do ex-vereador Luiz Eduardo Colombo Dudu, o PT, por exemplo, não aprovou o financiamento para fazer o Fundopimes, para botar asfalto. Todos os projetos que vêm para abertura de crédito, que é recurso para a saúde, recurso para a educação, eu aprovo. Eu ajudei, o vereador Caio sabe disso, pode reforçar isso, eu ajudei a melhorar muitos projetos que vieram do Executivo, inclusive um projeto agora que veio no final do ano, que é uma campanha de arrecadação para melhorar os impostos do município, que se chama Cidadão Legal. Então, eu faço uma política construtiva não só no meu discurso, mas na minha prática, no meu dia a dia, porque as pessoas começaram, há muito tempo já, a desvincular a relação partidária com o ranço partidário. O ranço partidário ele tem que ser deixado de lado, tem que existir a relação partidária daquilo que é para a cidade, daquilo que é bom para o município, bom para as pessoas, e isso eu tenho essa maturidade com o próprio PT e com os outros partidos da base do governo. O que é bom para Bagé e tem meu apoio, independente de quem seja o autor. Com relação às CPIs, eu tenho
uma interpretação, uma leitura que faço com relação a esses 2 mandados de segurança impetrados pelo Poder Executivo, pela Prefeitura Municipal de Bagé, contra as CPIs, eu entendo que é extremamente suspeito. Veja bem, quem nada deve, nada teme. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, foi aprovada por unanimidade nesta casa, por todos os vereadores, vereador Caio, por mim, porque nós temos o entendimento que é legítimo do Poder Legislativo não só legislar, como fiscalizar. Esta comissão está para contribuir com a transparência, está para contribuir com a sociedade. Eu não entendo quais são os verdadeiros motivos que fazem com que o prefeito e a cúpula do governo tentem barrar as CPIs, tentem parar as CPIs ou desqualificar o trabalho dessas CPIs. As CPIs são importantes. As CPIs estão sendo tratadas de forma sérias, bem conduzidas pelo presidente da Câmara, vereador Wilson, pelo vice-presidente, vereador Edmar, por um grupo de vereadores, são 5 vereadores em cada CPI. Então está sendo feito um trabalho sério dentro das resoluções, dentro da legalidade. Não há motivo para o governo querer desconstituir legalmente esta comissão parlamentar, as comissões parlamentares de inquérito. Então eu vejo uma atitude muito suspeita por parte do Executivo em querer desqualificar e desconstituir estas comissões, porque na verdade ela só vem a contribuir com a nossa sociedade que quer saber as informações, que é a transparência. Vem cá, como é que está a folha do município? Quais são os altos salários? De que forma se constituem esses altos salários? Quais são as irregularidades? Quais são os desvios de funcionários que foram concursados para uma área e exercem outra área? Isso tudo vem a sanar as dificuldades do poder público, ajudar a corrigir a rota de trabalho da administração pública. Qual o problema disso? A questão do Parque do Gaúcho, agora foi apresentado ainda nesta semana, João, uma pasta aqui pelo presidente da Câmara, que é um inquérito da Polícia Civil. Nesse inquérito diz que existe uma quadrilha formada dentro do Parque do Gaúcho. Isso é grave. Eu tenho certeza absoluta que o vereador Caio quer investigar isso, que eu também quero informações sobre isso, quero ter a certeza de que não existem agentes públicos envolvidos nisso e, se existem, que esses nomes sejam revelados. Mas nós, homens que temos o dever de fiscalizar e primar pela transparência, nós queremos saber as informações, não tem por que esconder isso. Eu tenho certeza que essa ação do Poder Executivo de entrar com os mandados de segurança contra as comissões parlamentares de inquérito revelam que as comissões parlamentares de inquérito estão no caminho certo, estão na rota exata e nesse caminho irão trazer para a população informações importantes e para a justiça também informações importantes para que possa fazer seu trabalho. Vou repetir a mesma questão para o vereador Caio e saber qual o ponto de vista do vereador petista em relação a este assunto. Mandados tentando, com a intenção de parar as 2 CPIs. Em primeiro lugar é o seguinte, isso aí é comum e é público, que nós, a bancada do governo, a bancada como um todo, votou a favor das CPIs. Ok, então nós estamos de acordo com que as CPIs ocorram nesta casa. Segundo lugar, eu também penso que há uma desproporcionalidade na montagem das CPIs, das comissões, em relação à proporcionalidade nesta casa. PTB tem 5 vereadores, PT tem 7, eu acho que tudo na vida tem que ser justo, né? Não tem que se dar a mais aquilo que se é de direito. Então, e nada melhor quando se tem um impasse que se recorrer ao judiciário. Então, vejo que esta casa, dentro da sua linha de pensamento, constitui as CPIs da forma como constitui. Eu tenho certeza que em nenhum momento se passe por uma questão de malandragem ou que tivesse uma decisão. Não, é que entendeu naquele momento, neste momento, que a CPI tem que ser formada dessa forma. O governo entende, nós, vereadores, entendemos que tem que ser formada dessa forma. Então, nada melhor e mais justo do que recorrer a quem se é de direito, que é o judiciário. Então, eu vejo nesse encaminhamento que está tudo ok, está tudo conforme
como tem que ser, porque está se dando, está se encaminhando ao judiciário para que ele possa fazer uma avaliação sobre aquilo que está acontecendo. É isso. Eu vou apenas fazer um questionamento com relação ao seguinte aspecto. As CPIs, elas foram formadas já há bastante tempo. Estou certo, vereador Divaldo? E recém agora, nesse momento, o Executivo entrou com o mandato. Talvez a questão seja, por que não entrou quando elas foram formadas, já que havia alguma irregularidade? Olha, a questão, vamos separar para poder entender bem isso. A questão da proporcionalidade nas comissões, isso é um assunto levantado pela bancada do governo, que tem legitimidade para fazer isso e está fazendo isso. A questão levantada pela prefeitura com a Projur não é da proporcionalidade. Não diz respeito à proporcionalidade, diz respeito à presença do presidente desta casa na comissão parlamentar de inquérito e diz respeito ao objeto da comissão, que segundo a Projur do município, Procuradoria Jurídica do município, as comissões não teriam objeto especificado. Então são duas coisas. A Projur tenta, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura tenta desqualificar as CPIs e terminar com as CPIs, sob a alegação desses dois fatos. A bancada governista trata a questão com a proporcionalidade. Com relação à proporcionalidade, é importante deixar claro algumas questões. Primeiro, é legítimo os vereadores do governo estarem fazendo isso? É. No parlamento essa discussão é legítima. Vai resultar em alguma coisa? Não, não vai resultar em nada. Eu vou antecipar aqui o que em breve, tanto tu como a própria TV Câmara vai noticiar isso. Não vai resultar em nada. Sabe por que não vai resultar em nada? Porque o cálculo da proporcionalidade é um elemento feito e discutido na Câmara, permeado pelo regimento interno da Câmara e consignado na lei orgânica do município. A proporcionalidade calculada não foi calculada por este presidente, foi calculada e formada pelo presidente anterior, que era do PT. Foi no primeiro dia de mandato, em 1º de janeiro de 2013. Lá foi formada as comissões permanentes. Lá foi discutida a proporcionalidade e feito o cálculo. Eu tenho certeza que pela linha de independência dos poderes, pela coerência, a justiça não vai se intrometer nisso, porque isso diz respeito à Câmara, ao processo legislativo. São questões de consumo interno da Câmara, como eu já disse, João, estabelecidas no regimento interno e estabelecidas na lei orgânica. O cálculo foi feito, o quociente partidário de participação de cada partido nas comissões foi feito em 1º de janeiro de 2013 sob a presidência de um vereador do PT. O senhor tem muitos e muitos anos de militância e de atividade política. Pegando tudo isso, toda essa variedade de questões que estão sendo discutidas e possibilidades e tudo mais, daria para dizer, no seu ponto de vista, que o que se tem de fundo mesmo em tudo isso são as eleições de 2016? Na verdade, o Benfica, que eu era pequenininho, o Benfica já estava na Câmara. Não é verdade isso. Eu tenho muito respeito, tenho muito conhecimento da política. Ele sabe que esta casa é uma casa política. E todos os movimentos, pode ser até inconscientes, sempre vai enxergar uma eleição lá no final. Isso no final do arco-íris tem uma eleição. Sempre vai ser assim. E o Brasil, eu sempre digo o seguinte, que o Brasil ele tem que passar por uma grande reformulação na sua política. Precisamos da reforma política. Porque os parlamentos se confundem com o executivo e executivo com o parlamento, na esfera municipal, na estadual e na federal. Eu quero lhe dizer, senhor João Batista Benfica, sim, que eu repito novamente que era pequenininho, isso já era o senhor João Batista, certo. Tá. Que na verdade, o que o senhor afirmou, e afirmou com muita propriedade, que a maioria das ações lá na frente tem uma eleição, salvo alguns políticos que têm muito respeito.
O Divaldo é um deles. Tá? Não é porque esteja presente. Se bem que o vereador Divaldo é um virtual candidato em 2016. Mas ele faz a disputa técnica e política. Isso não tem problema. Ela pode ter sempre. Então, quando tiver a disputa política e técnica, sem problema, é parte do jogo. O tabuleiro está aqui, ele joga num tabuleiro aberto. E é isso que nós precisamos na política para construir. Eu quero dizer com isso, Benfica, o seguinte, que nós temos aí alguns encaminhamentos. Eu te digo o seguinte, o PT aprovou a CPI, abriu a CPI. Nós aprovamos. Não temos nada a esconder. Ninguém aqui está para ser melhor que ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar e tentar o máximo possível garantir um bom andamento na nossa gestão. Bom, agora, nós temos o direito de não concordar com alguns encaminhamentos de composições. É legítimo, é do processo. Né? Então, eu vejo que até agora, o processo está legítimo. O projeto está legítimo. Agora tem a decisão judicial, vai se manifestar, e nós vamos acatar as decisões, porque esse é o processo democrático. E ainda bem que existe esse processo democrático de direito, que a gente consegue corrigir as diferenças nas diferenças. É isso. Eu vou voltar ao tema inicial para lhe colocar, resgatar uma coisa que o senhor disse na sessão dessa quinta-feira, inclusive, de que se fosse preciso, o senhor vai convocar de novo os secretários do município. Fazer isso nessa altura dos acontecimentos fará com que a gente tenha uma sessão ainda mais emocionante que a de segunda-feira. Olha, eu não quero ter o prazer de fazer isso. Porque digo que receber os secretários aqui, debater as questões do município, para mim é um prazer. Eu me sinto satisfeito em poder tirar as dúvidas, fazer um debate qualificado, trazer informações. Nós recebemos uma informação muito importante que acaba qualificando aquilo que a gente vem falando na tribuna. O secretário Tirso, na pergunta que eu fiz para ele com relação à coordenadoria fazendária do município, como é que era o sistema arrecadatório do município, para que ele dividisse isso com a população, ele falou um fato muito importante. Ele disse assim: quando nós assumimos, nós arrecadávamos 50% do IPTU das economias do município. Hoje nós chegamos muito próximo de quase 80% da arrecadação das economias do município. Veja bem a importância disso. O município já provou isso nas suas peças orçamentárias, que tem excelência na arrecadação. O trabalho arrecadatório do município de Bagé chega muito próximo à excelência. Muito próximo da excelência. Tem que se elogiar isso na parte fazendária, que é uma parte muito técnica, que é composta por profissionais concursados, na sua absoluta maioria, pessoas capazes, né, que realizam um trabalho muito qualificado. O município hoje de Bagé tem uma arrecadação, um orçamento de 266 milhões. Quando começou a administração do PT em Bagé, lá no ano de 2000, a arrecadação do município era de 37 milhões. No ano de 2000, a arrecadação era 37 milhões. Hoje, a arrecadação é 266 milhões. O orçamento do município, que é composto por tributos municipais, composto por transferência de recursos voluntários do orçamento da União, do orçamento do Estado, também recursos vinculados da saúde e da educação, e também a participação do município naqueles impostos, que o município também é parte que recebe, como o IPI, o ICMS, que compõe o Fundo de Participação dos Municípios. O orçamento era 37 milhões, hoje é 266 milhões, 14 anos depois. A folha de pagamento, quando assumiu o governo do PT, mesmo atrasada, como os vereadores do PT falam isso, a folha de pagamento era 20 milhões. O PT gastava dos 37, gastava 20 com a folha. Hoje o PT arrecada 266 e gasta 111 milhões. É uma empresa, e eu gosto de usar esse exemplo da empresa. A prefeitura é uma empresa, e a maior empresa do município. A maior empregadora também? Sim, justamente por isso, a maior empresa do município, que não produz nada.
ela vive de quem produz, dos impostos do trabalhador, da trabalhadora, do empresário, do empreendedor, enfim. Ela aumenta a sua despesa. Quando ela aumenta a sua despesa, ela tem que aumentar a sua arrecadação. E quem é que vai pagar essa conta? Paga a conta a população, paga a conta o empresário, paga a conta quem está nos assistindo nesse momento. Então, tem muito cuidado na administração dos recursos fiscais do município, na administração do endividamento do município, da dívida previdenciária, como nós estamos falando. Então, a vinda dos secretários é muito importante, porque traz, quando tem um debate qualificado, o debate com o secretário Tirso foi muito importante, com o procurador do município, que é um homem elegante, de fino trato, que trouxe contribuições também para esta casa, é importante. Serão convocados se não conseguirem resolver o impasse com os funcionários públicos. Acredito que o governo, pelo esforço da sua bancada, vereador Caio e outros vereadores, estão tentando achar uma solução para esse impasse até a próxima semana. Se isso acontecer, os secretários não serão convocados. Agora, se isso não acontecer, eles terão que vir a essa casa, dar uma solução ao impasse do município, dos grevistas, e a responder questões de ordem técnica e administrativa do município. Eu vou tentar me valer novamente, eu já tentei uma vez, não funcionou muito, mas vou tentar de novo. Me valer da intimidade do vereador Caio com o governo municipal, da convivência dele, da amizade e tudo mais, para fazer uma pergunta que eu lhe confesso, tem uma curiosidade até pessoal, assim. Eu conheci, assim como muitos, o prefeito Dudu colando cartaz, conclamando a greve da categoria do magistério. Ele era do sindicato dos professores, e eu fico imaginando, vereador Caio, como se sente o prefeito Dudu, ou a pessoa do prefeito, para ser mais exato, enfrentando uma greve, porque ele não conseguiu resolver e evitar a greve, e mais, cortando o ponto dos grevistas. Como se sente o homem, Luiz Eduardo Colombo? Vou tentar me valer da intimidade que eu imagino o senhor tenha com ele e com o governo municipal. Aqui que eu te digo o seguinte, fica bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo, tá? E eu tenho repetido em todas as minhas falas nesse parlamento. A greve, ela angustia a todos nós. Ela angustia a nós, vereadores, ao prefeito e ao pessoal que está em greve. Porque, na verdade, nós precisamos que as coisas se resolvam para que se volte ao caminho normal, que todo mundo perde. A prefeitura perde o seu colaborador e bons colaboradores, o prefeito perde suas horas de sono para não ter que equalizar, e nós queremos que a coisa aconteça com o parlamento, que agimos como mediador. Entendeu? Então, assim, eu te digo categoricamente, não é confortável para ninguém, com certeza. Eu fiz essa pergunta porque eu ouvi um comentário, não sei nem lhe precisar de quem, essas coisas que a gente ouve, que o prefeito estaria muito desconfortável por estar se sentindo injustiçado. Existe esse sentimento? Não sei responder. Ok. Bom, nós vamos encaminhar o programa para o final. Acho que nós já discutimos os vários assuntos e eu gostaria de apresentar os dois para saber os seus diferentes pontos de vista, certamente. Uma questão básica, assim. Vereador Divaldo, o que o senhor espera nos próximos dias, nas próximas semanas, a partir do que o senhor vê, da sua experiência, da sua sensibilidade, enfim, o que acontece em relação a esse impasse todo que Bagé está vivendo nesse momento? Espero uma solução coerente, uma solução que seja feita através do diálogo, da união entre as partes. Nós aqui na Câmara estamos dispostos a aprovar um projeto e uma proposta do Executivo que contemple essa categoria, que dê realmente, resgate uma condição financeira, né, familiar para esses grevistas. É importante dizer que esses últimos 14 anos da gestão no município, houve um achatamento salarial do piso municipal de salário. É bem verdade que o salário é pago em dia, e isso por força de lei também. Hoje existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF 101, que exige essa postura
dos governantes, mas nós temos um achatamento provado pelos números, provados pela matemática, que os servidores de nível 1 ao nível 4 têm um reajuste muito linear, muito igual. Nós temos servidores que hoje recebem um piso municipal de salário que é a metade do valor do salário mínimo. Não, mas os servidores recebem um salário mínimo. Sim, recebem o salário mínimo com o abono, que é um instrumento usado pelo governo para complementar o PMS e chegar até um salário mínimo. Mas todas as vantagens calculadas na carreira de um servidor público é em cima do seu piso municipal de salário. Se você tem o piso municipal de salário achatado, quer dizer que não se terá vantagens na aposentadoria desse servidor. Essa é a realidade. É isso que está acontecendo hoje aqui no município. E é por isso que nós temos 300 funcionários públicos na rua lutando pelos seus direitos, uma greve histórica com uma grandeza muito grande, porque faz sacudir a cidade, faz acordar a cidade e provoca no cidadão aquilo que muitas vezes eu entendo que falta nos bagenses, que é o sentimento de cobrança, não só de ser cobrado, mas de cobrança, a cultura de exigir dos seus políticos, de exigir dos seus representantes, de exigir das autoridades do município que trabalhem em favor do município, que façam uma gestão séria, que trabalhem os recursos públicos de forma séria, de forma que a aplicação seja coerente com a arrecadação. Se há uma excelência na arrecadação, tem que ter uma excelência na aplicação dos recursos. Tem que ter uma fiscalização maior nas obras do município, João e Caio. E isso não é um problema só de Bagé, é um problema do país todo. A gente começa a obra, mas não sabe quando vai terminar a obra. O poder público tem dificuldade em fazer a gestão das obras, e aqui em Bagé está provado isso. Poderíamos falar da barragem, dos canteiros da Osório e de tantos outros problemas, os restauros, a hidráulica, enfim, as praças públicas, as creches que demoram para serem, os projetos serem executados. Então, a excelência na execução dos recursos, na aplicação dos recursos. A população precisa cobrar isso dos políticos, precisa exigir isso dos políticos, porque é ela que paga esse orçamento, é do bolso e da mesa do trabalhador, do empresário, do caixa do empresário, que sai o dinheiro para sustentar a grande empresa no município de Bagé, que é a prefeitura. E por fim, João, é preciso dizer o seguinte, se pegarmos as maiores cidades gaúchas, as cidades que mais se desenvolvem no estado do Rio Grande do Sul, pegarmos o PIB das cidades que mais se desenvolvem no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos chegar a uma constatação que leva a uma grande reflexão. Nenhuma dessas cidades tem como a maior empresa a prefeitura. Nenhuma. Nós não podemos nos orgulhar de dizer que a Prefeitura de Bagé é a maior empresa do município. Nós precisamos trabalhar para que o município tenha grandes empresas, fomentar a relação das nossas empresas com as universidades para esse crescimento. Até porque teve épocas da história de Bagé que a Prefeitura não foi a principal empresa. E certamente o fato de ser hoje não é uma boa notícia, não é uma boa constatação. Não é sem dúvida nenhuma, eu acho que é a constatação de que nós precisamos rever os nossos conceitos de desenvolvimento. Porque quem mantém essa grande máquina é o povo, é o orçamento do povo. A prefeitura não pode ser a maior empresa. Quando a prefeitura é indicada como a maior empresa, mostra que nós estamos no caminho contrário do desenvolvimento do município. Fomentar o pequeno, fomentar o médio, ajudar a expansão do grande empreendedor vai trazer para o município mais receitas, mais riquezas, e essas riquezas é que vai ajudar com que o orçamento do município melhore e que esse orçamento possa ser melhor aplicado, tanto na saúde, na educação, como na infraestrutura. Então o caminho é reverter esse quadro, diminuir o tamanho da prefeitura para aumentar a aplicação de recursos na cidade. Vereador Caio, lhe repasso a mesma pergunta. Só repetindo, para deixar mais claro. O que o senhor, a partir da sua experiência, do seu conhecimento e tudo mais, espera que aconteça nos próximos dias em relação a esse cenário de impasse que nós temos no momento? Eu não tenho dúvida nenhuma,
que já está se fazendo um movimento para que nós possamos resolver esses impasses. E eu volto a repetir, esses impasses não são bons para ninguém, nem para o Parlamento, nem para a Câmara de Vereadores, nem para os vereadores, nem para a Prefeitura, o Executivo e nem para o pessoal que está em greve. Esse é um cenário que deve ser resolvido nos próximos dias. Vai ter que chegar a um denominador comum, até que nós todos somos pessoas civilizadas. Sem que nesse momento se saiba exatamente que denominador comum é esse. Com certeza, mas pelo menos está aberto o canal de diálogo, já teve um diálogo semana, já teve. Agora hoje vou me reunir com o prefeito no final da tarde hoje para ver qual é o agendamento da próxima reunião. Na verdade, aquilo que eu posso fazer é contribuir para que as discussões aconteçam. E eu te digo o seguinte, a pessoa está bem intencionada e vão chegar a um denominador. Vai chegar, eu não tenho dúvida nenhuma. Céu, por que demorou tanto? Bom, é do passado, agora tem que resolver. Chegou o momento, vamos tentar resolver. É isso. O vereador Caio é, na essência, um conciliador. Aqui na Câmara ele se dá com todo mundo, jura que é um grande amigo do vereador Divaldo, embora não se entendam em nada em termos de política, mas ele se dá com todo mundo e todo mundo se dá com ele. O vereador Caio realmente é um conciliador, não é? Bom, chegamos ao final, então. E me dou bem com o senhor também. É verdade. Muito bem com o senhor, há muitos anos. O que é uma coisa muito importante, inclusive. Ô, João, quero só para finalizar, dizer que assim, eu tenho, fora as relações de dentro do parlamento, que eu considero que acima de qualquer coisa tem que serem relações profissionais, extremamente profissionais. A conduta de um político hoje tem que ser profissional, mas eu tenho reconhecidamente, quem sabe disso, eu tenho uma amizade pelo vereador Caio e um reconhecimento à história dele, pelo trabalho dele, pelas lutas dele, pela trajetória dele. É um homem que não enriqueceu na política, não se locupletou com a política. E apesar, né, de termos divergências em alguns assuntos, nós convergimos em muitos outros assuntos, como a própria questão do carvão mineral, que é o homem que tem a marca do carvão mineral, que tem defendido a nossa região aqui, a nossa cidade, Candiota, em todo o país. O Caio é reconhecido no país por essa luta. E então quero cumprimentar, te agradecer, João, pelo espaço aqui, a toda a equipe do TV Câmara, ao Paulo, a Josi, a assessoria que compõem esse trabalho, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de estar debatendo com o vereador Caio e me colocar à disposição para, em momentos futuros, também estar à tua disposição aqui para tratar outros temas e outros assuntos. Ok, então, a gente agradece muito a presença dos vereadores Divaldo e Caio e encerramos então o segundo Pontos de Vista, voltando na próxima semana com um novo assunto que predomine, que chame a atenção para os trabalhos da semana da Câmara de Vereadores de Bagé. Muito obrigado pela sua atenção. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.